Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? E nessa aula nós iremos fazer as correções das atividades das páginas 50 e 53 do livro de língua portuguesa, certo? Então, na página 53, ainda utilizando, ou seja, as questões ainda estão relacionadas ao texto comunicação, que foi a crônica que nós estamos estudando nessas aulas, ok? Então, letra C. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba. Então, lembrem, estou me referindo ao texto da página 42 e 43, a crônica comunicação, certo? A palavra pomba, que foi pronunciada pelo comprador, dá nome a uma espécie de ave. Gente, lógico que vocês vão dizer, professor, existe sim uma ave que chamamos de pomba. Sim, mas nós temos que trabalhar de acordo com o nosso texto, ou seja, relacionado ao nosso texto, ok? É uma expressão que sugere irritação, impaciência. Então vamos pensar. O comprador ficou irritado, ficou impaciente ao esquecer o nome do objeto que queria comprar? Tem lógica, não é isso? Mas vamos observar a terceira opção. Refere-se a uma cerimônia luxuosa. Então, na nossa história não falou em cerimônia luxuosa, certo? Na nossa história não falou em ave. O que foi que aconteceu? O comprador esqueceu o nome do objeto e ficou irritado, impaciente. Portanto, segunda opção, certo, pessoal? Pronto. Na sexta questão, ó, o texto comunicação apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características. Então vejam só. A. Na A nós vamos marcar com a letra A, certo? Falas. Veja, as falas estão aqui. Qual é que nós vamos marcar com a letra A? Falas que têm a característica de pausa e interrupção. Então vamos analisar se tem alguma aqui com característica de pausa. Então, quando vocês observam a reticência, vocês já pensam logo, pronto, a reticência é uma pausa na fala, certo? Ela indica uma pausa na fala, mas nem todas indicam uma pausa, certo? Então, tem duas alternativas aqui que aparece a reticência. Veja, tem a primeira e nós temos aqui também a quarta. Mas vamos ler a fala. Estou me esforçando, mas então aqui é uma pausa e interrompe a fala. Veja, estou me esforçando, mas. Então, aqui letra A. Uma pausa e uma interrupção. Já essa, ó, me envia aí. Então, professor, também tem pausa não. Aí nós temos o quê? Uma dúvida. É só voltar no texto e analisar essa parte aí, que é a dúvida dele quanto ao nome do objeto que ele quer comprar, certo? E uma hesitação. Por quê? Porque hesitação significa efeito de ficar indeciso, certo? Portanto, aqui eu acredito que vai ser letra B. Na letra C, ó, manter a atenção do ouvinte. Quem era o ouvinte que o comprador queria manter a atenção? O comprador. Então, quando foi que ele quis manter a atenção do ouvinte? Primeiro, quando ele diz não, escuta aqui. Então, ó, escuta aqui. Então, ele está chamando a atenção do vendedor. Outro momento, ó, serve assim para prender, entende? Então, essa expressão entende, ela foi utilizada também tentando manter o vendedor atento ao que ele estava falando. Outra característica, ó, repetição. Olha a repetição aqui, gente. Ó, mas é simples. Uma coisa simples. Então, aqui é a repetição. Então, seria o quê? Letra D. Então, vamos ver. Ó. Letra A. Então, a primeira fala, estou me esforçando mais, significa o quê? Pausa, interrupção. Mas é simples, uma coisa simples. Então, aqui já significa repetição. Vamos analisando aí. Ó. Letra D, tá vendo? Não, escute aqui. Então, letra C, manter a atenção do ouvinte. Me vê aí dúvida e hesitação. Letra B. E por último, mais uma vez, letra C.
serve assim, para prender, entende? Então, manter a atenção do ouvinte. Questão 7. Conversem e depois registrem em uma folha avulsa as respostas para questões a seguir. Qual é a razão do título comunicação? Então, gente, prestem bem atenção. Aí eu esperei que vocês entendessem o seguinte, que comunicação é uma síntese do problema, certo? Por quê? Do problema do enredo. Porque tudo isso aí é um problema de comunicação entre pessoas. Ou seja, todo esse enredo foi surgido a partir de um problema de comunicação entre comprador e vendedor, certo? Então, a resposta correta aí, ó, vocês poderiam ter colocado, é uma síntese do elemento principal do enredo, um problema de comunicação entre as pessoas, certo? Então, fiquem atentos a isso, ok? Vocês, como aí é um vídeo, vocês podem pausar e escrever a resposta. Vocês só não precisam escrever o nome sugestão, por quê? Aí foi a sugestão do autor do livro, certo? E vocês vão escrever somente, é uma síntese do elemento principal do enredo, um problema de comunicação entre as pessoas. E para fechar aqui essa página 50, letra B, geralmente as crônicas têm a intenção de ser humorísticas e também de apresentar uma crítica a algum componente ou situação. Isso ocorre nessa crônica. Então, eu entendi que ele estava criticando, sim, a falta de comunicação. Foi uma crítica à falta de comunicação, mais por parte do comprador. Então, eu responderia sim, mas vocês podem optar por sim ou não, certo? Então, a resposta aí é sim ou não. Na minha opinião, sim, mas coloquem a opinião de vocês. Ok? Pronto, agora vamos para a página 53. Na página 53, vejam, vocês iriam analisar essa quadrinha aqui. História em quadrinhos. Na crônica lida, você viu como é importante conseguir se comunicar e, principalmente, fazer-se compreender. Leia esta história em quadrinhos e observe como o personagem Humberto se expressa. Então, gente, eu sei que vocês com o livro na mão aí estão observando que as únicas palavras que aparecem nesse texto é certo? Então, vamos observar os detalhes, todos os detalhes aí. Os movimentos, os sons, os gestos, certo? E os desenhos, que são as imagens. Então, vejam aqui, o Humberto olhando para a garotinha. Nesse quadradinho aqui, Humberto está dando uma flor à garota e faz certo? A garota sai aqui, ó. Humberto mais uma vez, ó. A garota corre, mas corre, não entende o que é que ele está querendo, ó. Então, nas duas primeiras tentativas, ele não consegue. Veja que aqui, ó, ele fica com a florzinha, ela não recebe. Aqui ele vem com um presente, ela não recebe. Aí vamos aqui na parte de abaixo, o que que acontece, ó. Veja, mais uma vez, ó, ele tentando e agora Humberto desenha um coração. Ela olha para o coração, agora ela que faz, ó, certo? Observe aí na imagem. Agora, ó, mais uma vez, ela tenta olhando para o coração e no final aqui aparece aí os dois andando de mão dadas e os coraçõezinhos vermelhos, que eu acredito que vocês já entendem o que que significa. Aí, de acordo com tudo isso que apareceu aí, que foi o som, certo? Os movimentos, os gestos e os desenhos, vocês poderiam responder aos seguintes questionamentos. Nessa história, o que Humberto quer comunicar? Certo? Humberto quer comunicar, gente, que está apaixonado pela garotinha. Certo? Então, Humberto quer comunicar que está apaixonado pela garotinha. Foi o que ficou subentendido a partir do desfecho
completo, certo? Da quadrinha. Porque no final ele desenha um coração e os dois saem de mão dadas e os coraçõezinhos, ó, indicam o quê? Que estão apaixonados. Então, Humberto queria comunicar que está apaixonado. 2. Quais são as linguagens que ele usa para se comunicar? Então, foi utilizado sons, movimento, gestos e desenho. E terceiro, em que momento ele foi realmente compreendido? Então, ele foi compreendido quando desenhou o coração. Então, a garotinha só compreendeu que ele estava apaixonado por ela quando ele desenhou o coração, certo? Então, estas seriam as respostas. Ó. Primeiro, quer comunicar que está apaixonado. Segundo, movimentos que ele, linguagens que ele usa: sons, movimentos, gestos e desenho. E por último, em que momento ele foi compreendido? Quando desenhou o coração. Certo, pessoal? Então, essas são as respostas da página 53. Espero que vocês tenham realizado uma excelente atividade e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.